Sabe aquela certeza de que o lucro distribuído pela empresa está seguro, livre de impostos? Pois é, uma mudança silenciosa na lei tributária brasileira pode estar colocando isso em risco. O que sempre foi considerado isento pode, de repente, se tornar uma baita dor de cabeça fiscal. Vamos entender direitinho o que está acontecendo e, mais importante, como se proteger. Essa pergunta parece até estranha, né? A isenção sobre lucros sempre foi um pilar do planejamento empresarial no Brasil. Mas, e se essa garantia não for tão sólida assim? A verdade é que um único descuido, um documento esquecido, pode fazer essa isenção simplesmente evaporar. E o custo disso pode ser bem alto. Para a gente desvendar esse quebra-cabeça, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, o risco que já existe hoje. Depois, vamos entender a lógica da Receita Federal. Aí a gente olha para o futuro, a nova lei de 2026 e as novas regras. E, no final, o principal, um plano de ação para ninguém ser pego de surpresa. Ok, vamos começar pelo começo. O problema não está no lucro em si. Que bom! A questão toda é como a distribuição desse lucro é documentada. Ou melhor, quando ela não é documentada do jeito certo. A regra de ouro que todo sócio de empresa conhece é: lucro distribuído é isento de imposto de renda. Isso, veja bem, continua sendo verdade. O problema é que existe um porém gigantesco que muita gente ignora: a formalidade. Um simples erro de documentação pode anular essa isenção por completo. E a peça-chave dessa história toda é a tal da ata de deliberação. Pensa nela como a certidão de nascimento do lucro distribuído. É a prova legal de que os sócios se reuniram e decidiram, formalmente, distribuir aquele dinheiro. Sem essa ata e sem o registro dela na junta comercial, bom, para a Receita Federal é como se essa distribuição nunca tivesse acontecido do jeito certo. E é exatamente aí que a história ganha um novo personagem: a Receita Federal. Quando não existe a documentação formal, o fisco ganha o poder de reinterpretar de onde veio aquele dinheiro que saiu da empresa para o sócio. E olha, essa reinterpretação pode ser bem dolorosa. Vamos ver o porquê. A Receita Federal olha para isso aqui com uma lupa. De um lado, o lucro, que é variável, resultado do negócio, e historicamente isento para a pessoa física. Do outro, o prolabore, que é o salário do sócio, uma remuneração pelo trabalho dele, e totalmente tributável. Sem um documento formal que prove que o dinheiro é lucro, qual você acha que é a presunção da Receita? Exato, ela vai dizer que é um salário disfarçado para fugir de imposto. O processo é lógico e, vamos ser sinceros, implacável. Primeiro a fiscalização vai procurar a ata registrada. Não achou? Pronto. Aquele valor pago é reclassificado como remuneração. E a consequência? A cobrança do imposto de renda sobre todo o valor, podendo chegar a 27,5%, sem contar multas e juros. É um estrago grande. E se esse risco que já existe hoje não fosse preocupante o suficiente, tem uma mudança legal vindo aí. E ela é permanente, viu? Vai tornar essa questão toda ainda mais crítica e, sinceramente, inevitável para todo mundo. A mudança não é mais uma questão de interpretação da Receita. Agora, é lei. Uma nova legislação foi aprovada e vai estabelecer uma realidade completamente nova para a distribuição de lucros no Brasil. As regras vão ficar permanentes. O cronograma é super claro e a contagem regressiva já começou. Até o final de 2025, a gente vive sobre as regras atuais, onde a formalização é a principal defesa contra a reclassificação. Mas, a partir de 1º de janeiro de 2026, o jogo vira. As novas regras se tornam obrigatórias com um novo sistema de tributação que a gente precisa entender agora. Certo. Então vamos ao que interessa. Como é que funciona essa nova tributação? Vamos detalhar os números-chave para não restar nenhuma dúvida. O primeiro número que precisa ficar gravado na mente é R$50 mil. Esse vai ser o novo limite mensal de distribuição de lucros por empresa para cada sócio. Qualquer valor que passar desse teto em um único mês vai ter imposto retido direto na fonte. Simples assim. E qual a consequência imediata de passar dos 50 mil? Uma mordida de 10%. Esse é o percentual do imposto de renda retido na fonte, o famoso IRRF, que vai ser aplicado sobre o valor que exceder esse limite mensal. Agora, o segundo número importante, R$600 mil. Só que atenção, esse é um limite anual e tem uma pegadinha. Ele considera a soma de todos os rendimentos, não só os lucros. Entra aí salários, aluguéis, investimentos, tudo. Se a renda total no ano passar de 600 mil, um novo cálculo de imposto vai ser acionado lá na declaração anual. Então vamos juntar as peças para entender a lógica. São dois sistemas funcionando ao mesmo tempo.
todo mês, a empresa retém 10% sobre o lucro que passar de R$50 mil. Depois, lá no ajuste anual, todos os lucros entram na declaração de imposto de renda, somados com os outros rendimentos, e tudo é calculado pela tabela progressiva que já conhecemos. Aquele valor que foi retido mês a mês, claro, vira um crédito para abater do imposto total a pagar. Ufa! Diante de tudo isso, a grande pergunta é: como se proteger? Vamos para a parte final e a mais importante: um plano de ação claro e direto para garantir a conformidade fiscal e dormir em paz. O plano de ação é bem direto e se baseia em uma palavra: formalidade. Primeiro passo: toda e qualquer distribuição de lucro precisa nascer de uma ata de deliberação, assinado pelos sócios. Segundo, essa ata não pode ficar na gaveta, ela precisa ser registrada na junta comercial para ter validade. Terceiro, a contabilidade tem que estar impecável, provando que o lucro realmente existe. E por fim, com as novas regras, o planejamento vira o melhor amigo do sócio, para gerenciar os pagamentos e evitar os gatilhos de tributação. Essa frase aqui resume perfeitamente o risco. Não é uma possibilidade remota. É um fator de risco concreto. A informalidade, na prática, abre a porta para a Receita Federal reclassificar e tributar tudo. Não tem meio termo. Então, a grande lição de toda essa análise é que aquilo que antes era visto como mera burocracia, como uma boa prática, agora se torna uma linha de defesa essencial. A formalidade é, literalmente, a armadura que vai proteger os lucros da tributação. E a gente termina com uma pergunta bem direta. A documentação da empresa está pronta para 2026? A contabilidade, o planejamento, as atas, tudo precisa estar alinhado com essa nova realidade que está batendo na porta. O tempo para se preparar é agora.